As pessoas queriam um golpe de Estado. Aí o cara tá comparando com a Rosa Parks. O Paulo Cruz tá aí? Não, traz ele aqui, assim, rouba ele da gravação. Rouba ele, é muito importante que roubar ele da gravação. Você viu esse vídeo? Tá, você vai ver a comparação. Eu quero saber. Paulo, atenção, brilhe. Brilhe, a bola é tua. Tia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui, um batom. Não, peraí. Já... Meu Deus do céu, então quer dizer que agora o negro também virou chaveirinho da direita. Ah, que maravilha, hein? Já se não bastasse a esquerda usar o negro pra manobra política, agora a tal direita também usa. Sim, essa é a melhor parte, é que a Débora nem negra é, né? Ah, tem essa ainda, eu nem sei quem é essa mulher. Mas assim, não, aparece foto dela, hein? Que maravilha, hein? E a casa dela é a luta contra os direitos civis, porque ela queria um golpe de Estado do Bolsonaro, entendeu? Era a rainha da luta contra os direitos incivis. Exatamente, ela era a favor de um golpe de Estado, então ela foi presa, então por isso agora ela tá lutando igual a Rosa Parks. Ela gerou um movimento, igual a Rosa Parks. Caramba, rapaz, que maravilha isso aí, hein? Rapaz, mas isso é demais. E veja, e o que ela fala assim, o que ele fala é que a Rosa Parks estava lutando contra as injustiças que o povo... Não. Era um sistema de segregação social, não era um sistema de injustiça só. Era um sistema legal de segregação, né? Então assim, ó, banheiro pra negro, banheiro pra branco. Bebedouro pra negro, bebedouro pra branco. Lanchonete, negros sentam pra lá, brancos pra cá. E no ônibus, né? Negros só podiam sentar ao fundo, a não ser... né? E se não tivesse pessoas brancas pra sentar lá, né? Então, qual que é a ligação disso com o fato de uma mulher ter tentado, né, numa tentativa atabalhoada de um monte de gente doidinha para dar um golpe de Estado ou para fomentar a intervenção militar e um golpe de Estado por meio dos militares? E aí ela foi lá, pintou de batom lá uma estátua, foi presa e tal. Claro, assim, não fazendo o juízo de valor sobre a pena, que é uma coisa também absolutamente desproporcional, mas não tem nada a ver, né? Assim, me assusta isso. Não tem nada... Não, mas é porque os caras não são obrigados... Eles não têm que ter coerência nenhuma, né? O fato é esse. O fato é que esses caras, eles, assim como a esquerda, eles também não se viam obrigados a ter coerência nenhuma. É tipo, só vai tirando qualquer coisa lá. Pega uma coisa que supostamente vai causar emoção, né? Ele é um apelo à emoção, né? Só que fazendo uma correlação que é absolutamente infundada, né? Não faz sentido nenhum isso aí. E quer ver uma coisa? Um cara já matou aqui, né? O Nicolas explica que ali surge o Martin Luther King pra resolver isso. Aparentemente o Martin Luther King é o Nicolas. É o reverendo Nicolas, né? Então, o Nicolas Luther King precisa entender que assim... Cara. O Nicolas Luther King, o negócio é o seguinte, a sua luta, né, até você tá em todo o direito aí de lutar pela liberdade da mulher que foi presa porque pichou a estátua de batom e tal, mas assim, peraí, né? As motivações pelas quais essa mulher foi presa, elas não têm absolutamente nada a ver com as motivações pelas quais a Rosa Parks foi presa, né? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é uma coisa, né, super séria tal, e que teve desdobramentos benéficos para a sociedade brasileira, né, não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Como é que pode? Assim, isso aqui é uma negação do movimento de direitos civis. Exatamente, isso é o contrário. Isso é o contrário. Assim, é uma luta por corte de direitos civis e imposição de uma ditadura militar. Era isso que a Débora tava fazendo lá. A Débora tava fazendo isso. Ela não pintou a estátua lá pregando liberdade. Exatamente. Não era isso que ela tava querendo quando ela tava lá, por exemplo, quando ela ajudou a invadir lá o Congresso e os prédios públicos lá, ela não estava lutando por liberdade. Obviamente que o Bolsonaro teve todo aquele discurso, né? Sim. Sobretudo em 2022, da liberdade. Mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade e tal. Mas o que significa é que ele estava lutando pelo direito dele mandar em tudo. Exato. Né? Ele precisava que ele tivesse muita liberdade de ação. Que é o que ditadores têm. Eles têm muita liberdade de ação. Isso. Então,
A liberdade pela qual ele estava lutando é a mesma pela qual ele está lutando agora. Exato. Em vias de ser preso. Então, Exatamente. toda a liberdade pregada pelo Bolsonaro nos 4 anos de governo dele só tinha a ver com ele mesmo e com a sua família, né? Os acordos que ele fez lá com o STF, inclusive, e eu escrevi isso essa semana na minha coluna na Gazeta. Os acordos que ele fez com o STF, aquele lindo abraço que ele dá no Toffoli, tudo aquilo ali tem a ver com liberdade, mas com liberdade dos filhos, né? Sim. Sobretudo do Flávio. Sim. Então não tem a ver com a minha liberdade, com a sua liberdade, não tem nem sequer a ver com a liberdade dessa moça aí. Não, essa moça, ela está sendo usada convenientemente agora. Até porque quando ela foi presa, no dia da prisão dela, o Bolsonaro falou que era, e as outras pessoas eram baderneiros, que não tinha nenhuma relação com eles, e que tinham que ser presos. Exatamente, eles foram chamados de baderneiros pelo próprio cara que eles estavam defendendo. Então você vê. Então assim, é uma desfaçatez absurda um negócio desse, e assim, eu quero aqui repudiar publicamente esse vídeo ridículo que o Nicolas fez, fazendo uma ligação absolutamente esdrúxula, para não dizer criminosa, né, entre um caso de tentativa frustrada de golpe de Estado com a luta pelos direitos civis de parte importante da população americana que estava impedida de ter os seus direitos básicos preservados. A galera, assim, como é que ele fala? Ele não contextualiza. Essa moça, a Débora, ela podia, tá? Seja o governo Bolsonaro, seja os governos anteriores, ela podia ir no banheiro, ela usava o banheiro que ela quisesse. Tirando o masculino, claro. Mas ela poderia usar o bebedouro que ela quisesse. Ela poderia pegar um ônibus, ela poderia estudar onde ela quisesse. Não era o que... Veja só o contexto que ele cria. Sim. Porque, no fim, né, ele pinta assim, ela como mártir de uma causa e a causa dela como uma causa de libertação, igual da Rosa Parks. Ele faz um paralelo. E que, vamos dizer, o drama que essas duas moças sofreram é um drama que foi o estopim para causas grandes, né? Causas muito maiores. Aí surge o Martin Luther King. Ele tá colocando nesses termos. Sim. O problema que ele esquece que é o seguinte: o que é a causa de cada uma? O que é a causa? O que levou à prisão da Rosa Parks e o que pensava a Rosa Parks sobre aquele contexto? E o que levou à prisão da Débora e o que pensava a Débora? Exatamente. A causa da Débora é uma causa de um golpe de Estado tocada pelas Forças Armadas para manter o Bolsonaro no poder. A causa dela é uma causa que tem que ser combatida. Sim, sei lá, assim, imagina o seguinte, tem muita gente em negação ainda. Essas pessoas ficaram 70 dias na porta de quartéis. Aí a pergunta que fica é, tá, por que essas pessoas estavam em portas de quartéis e não em portas de escola? Elas estavam em portas de quartéis gritando e clamando por uma intervenção dos militares. Elas estavam na porta de quartéis clamando para que os militares saíssem lá da caserna, saíssem dentro dos quartéis e fizessem alguma coisa. Sim. Caramba, isso é evidente, isso não é nenhuma loucura. Então, quer dizer, até as pessoas que estão em negação, assim, não tem como negar isso. As pessoas estavam exatamente na porta de quartéis. Bom, e aí elas saem da porta dos quartéis e vão para onde? Vão para o Congresso Nacional, vão lá para o STF, vão para lá, para aquele lugar. Então, quer dizer, o que faz umas pessoas saírem da porta de quartéis nos quais elas estavam há 70 dias, né? Há mais de 2 meses. Imagina, você ficar mais de 2 meses em barracas, senhoras de idade, mães com filhos e tal, passaram famílias. Natal e Ano Novo. Passaram Natal e Ano Novo na porta de quartel, acampados, comendo um churrasco patrocinado lá por caras do agro, não sei o quê. Mas estavam fora das suas casas, passando privações, ali tomando aquelas chuvas, aqueles ventania que dava e derrubava as barracas todas e tal. Então você tá há 70 dias ouvindo Jovem Pan e congêneres o dia inteiro, o dia todo. Eles ficavam o dia inteiro ouvindo aquelas teorias, aquelas coisas, aquelas loucuras e tal, e lembrando das palavras do Bolsonaro. Não, ele falou pra gente que a caneta dele é poderosa. Mas você precisa agir. Então assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E eles acreditavam, realmente estavam fazendo. Claro. E eles estavam. O Braga Neto falou pra gente, não pode perder a fé, hein? Dá só um tempinho aí que as coisas vão se encaminhar e tal. Então assim, você imagina, você tá 70 dias ouvindo aquela ladainha toda, e aí de repente, agora nós vamos ter que agir. Grupos de WhatsApp, não sei o que, Telegram e papapá. Aquela moça lá que depois foi presa e tal, ela agitando os grupos todos. Tudo muito evidente o que esses caras estavam querendo. Muito evidente. E isso, obviamente, não tem nada a ver, mas nada a ver com as motivações que levaram a Rosa Parks a não se levantar, né, dentro de um ônibus. Veja, de novo, ela estava
sentada dentro do ônibus, num ônibus que era segregado, entrou um homem branco e falou, você tem que levantar. Ela falou, não, eu não vou levantar, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou ficar sentado. Isso gerou um protesto, que gerou todo um movimento e que culminou com a assinatura da lei pelos direitos civis. Então, assim, qual que é a ligação entre essas duas coisas? Que assim, você pode achar mulheres mártires de diversas causas que eles não se orgulhariam pra fazer essas analogias, tipo a morte de outra Rosa, a Rosa Luxemburgo, por exemplo. Ela foi estopim também pra movimentos comunistas na Alemanha naquela época. Então, e aí? Caberia aí no exemplo do Nicolas? Você entende? Então cabe qualquer coisa. Esses caras fazem qualquer coisa, eles não têm coerência nenhuma, porque na verdade o que eles estão querendo é garantir o espaço de poder que eles acabaram por perder, porque eles entregaram na mão de todo mundo, do SF, do Centrão, de todo mundo, fizeram do PL o maior partido, né? Com Deus pela saúde e... Deus, saúde, família! Com a família. Com a família. Né? Entendeu? Entregaram o poder que eles tinham na mão do Valdemar da Costa Neto. Vocês não têm direito nenhum de reclamar. Vocês têm que calar a boca. Vocês têm que enfiar o rabo no meio das pernas de vocês e sair de cena. Vocês perderam o troço. Vocês perderam a oportunidade de fazer aquilo que vocês achavam que eram capazes de fazer e não eram. Não adianta ficar reclamando agora. Claro, vai ficar lutando pela mulher aí que tá presa e tal, e pelo aquele monte de gente que tá presa, pelas penas absurdas que foram aplicadas a essas pessoas que, de fato, cometeram crimes, mas não eram criminosas, a não ser aquela velha que soltou um barro lá, não. Que aquela mulher já tinha sido presa, tinha algumas passagens e tal. A imensa maioria dessas pessoas são pessoas que foram ludibriadas. Elas foram levadas ao estado de torpor e de desespero, que fez com que, sabe, mães... Essa mulher aí... Essa aí largou os 2 filhos e foi, dane-se. Vou acampar lá porque eu vou salvar o Brasil do comunismo. Que eram as motivações. Cara, era um desespero daquelas pessoas. Eu teria vergonha, o Nicolas devia ter vergonha de gravar um vídeo desse usando essa moça... De novo, né? Pisando de novo nessa moça que tá presa por causa deles. Ela não tá presa por minha causa. Ela vai ser recompensada, Paulo. Bom, ela vai ser candidata. Vai se candidatar. Já tá certo, já. É a nova Zambelli, ela vai pegar os votos Zambelli. Pois é. Nós estamos aqui falando, né, que ela tá sendo usada, de repente ela tá olhando pra gente e falando assim, vocês estão errados, né? Vocês são isentão, vocês votaram, faz o L, não sei o que. É o que ela pensa da gente. Então... Por ela a gente estaria preso, Paulo. Porque ela queria dar que o Bolsonaro tivesse plenos poderes pra ser um ditador. Nessas horas acaba prendendo as pessoas, faz uma injustiça aí também, pô. Então é isso, é grotesco, né? É vergonhoso que esses caras estejam adotando esses expedientes tão esdrúxulos. É esdrúxulo. Pra nada, né? Porque isso aí não vai resultar em absolutamente nada, isso aí não comove ninguém, isso aí não vai ter efeito nenhum, a não ser entre eles próprios. Então eles ficam se retroalimentando. É a grande causa da bolha bolsonarista. O problema é que a bolha bolsonarista rouba as causas e hoje... Não há espaço para você tratar de temas concretos que a oposição devia tratar. E a oposição tá preocupada em fazer exibicionismo moral em cima das pessoas que eles mesmos usaram. Valeu, Paulão. Coisa ridícula. Desculpa te tirar da tua gravação lá pra isso, mas é que você precisava te chamar. Bora que bora. Valeu. A verdade é o seguinte, ele tá aqui tentando se tornar líder agora dessa causa, que ele acha que vai ser a causa que vai dar o tom da direita. E verdade seja dita, tá? A direita brasileira será meio que guiada por essa causa. Porque a direita brasileira, ela é aquilo que o Olavo de Carvalho já tinha falado e que os próprios bolsonaristas acreditam firmemente. Direita é seguir o Bolsonaro. Se você não segue o Bolsonaro, de direita você não é. Estar na direita significa aderir ao Bolsonaro. Cara, eu vou ser honesto. Se eu for falar de uma definição estrito sensu do que é ser direita, óbvio que isso não cabe, né? Ser de direita é a defesa de um conjunto de valores e sinalizações, posições, políticas públicas, tá? Então, no entendimento popular, ser de direita é aderir ao Bolsonaro. Se você não adere ao Bolsonaro, você de direita não é, porque o Bolsonaro é a direita. Então, no fundo, esta é uma causa importante para o Bolsonaro. O Bolsonaro é a direita. Por isso que eles vão falar que nós somos comunistas. Por isso que tinha um cara aqui no chat, um cara meio burro. O João Hermes, MBL é responsável por tudo que está aí. A opinião do MBL é igual ao do PT. Essas pessoas, com essa visão igual desse João Hermes, essas pessoas, elas acham realmente que a gente tá... O nosso discurso é complicado, tá? E que a facilitação do caminho para as coisas acontecerem naturalmente é basicamente você estar com o Bolsonaro. Só faça o que a gente quer. A vontade do povo é a vontade da direita. No fundo, o direitista médio pensa assim, nós somos a vontade comum das pessoas, nós somos a vontade da maioria, o povo pensa assim, nós somos o cristão, nós somos o patriota, nós somos o brasileiro verdadeiro, vocês são um coletivo de indivíduos que erram demais, que falam besteira, assim como todos os outros indivíduos. E você acha
que há um homem que, vamos dizer, que cristaliza tudo isso, e vocês têm sentimentos pra esse homem que é o Bolsonaro, e vocês acham que todo mundo precisa aderir ao Bolsonaro. Entendeu? É isso. Vocês são apaixonados pelo Bolsonaro. Vocês não são nada além disso. Vocês são homens e mulheres apaixonados pelo Bolsonaro. Vocês vão ter mais raiva da gente do que de um petista, porque a gente olha e fala, pô, eu não tô afim dessa causa. Isso aqui é enganação. Isso enche o saco. Isso enche muitos culhões. Mas ninguém quer nada concreto. Vocês querem fingidores e enganadores de toda sorte. E os enganadores prosperam, tá? Ó, tem um cara, Miguel, dos abusos do ministro Supremo, vocês não dizem nada. Nós já dissemos várias vezes. A capa da primeira revista Valete foi sobre isso. Nós já temos materiais de pesquisa e opiniões sobre isso há muito tempo. Nós enfrentamos o Supremo de verdade, né? O Kim Kataguiri fez campanha aberta para passar aquela PEC que retirava as decisões monocráticas do STF, e quem derrubou foi o Bolsonaro. Nós defendemos isso, nós somos o primeiro grupo a entrar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, ainda em 2016, quando você, provavelmente um palhaço que começou a acompanhar a política depois, nem sabe. Então você, palhaço, você nem sabe disso. Quando a gente combate, por exemplo, absurdos oriundos da Suprema Corte na área desde o material contra o agro, como por exemplo eles tentaram derrubar o marco temporal, vocês se esquecem? A gente enfrenta o STF em todas as cagadas oriundas do STF e mesmo o projeto autoritário deles. Agora, isso não vai nos fazer, na sua cabeça, virar, vamos dizer, pessoas corretas, porque na tua cabeça a gente precisa brigar com o STF nos temas que interessam ao Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro se aliou ao STF e a gente foi contra, você que tá nos xingando aí, você não falou nada. Quando o Bolsonaro se aliou ao STF pra salvar o Flávio, no processo que tá com o Gilmar Mendes do Flávio, vocês não falaram nada, a gente falou. Ué, por que vocês não falaram nada? Quando a gente peitou a porra do Flávio Bolsonaro, que tava tirando a assinatura da Lava Toga, e a gente ficou denunciando, você não falou nada. Então vocês, bolsonaristas, vocês são um bando de filho da puta, isso sim, vocês são as prostitutas desse cara. Vem falar aqui merda pra gente, você tá se prostituindo. Você tá só demonstrando, eu tô aqui pelo Bolsonaro. Só fala, eu tô aqui pelo Bolsonaro. É isso, ó, estou aqui, o que o Bolsonaro mandar, se o Bolsonaro quiser arrear minhas calças, me comer, eu vou aceitar. É isso que vocês fazem. Vocês vêm aqui cumprir esse papel. Não esquece de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.